Olá, amigos da AME Brasil, eu sou Giovana Campos, jornalista, e estamos juntos aqui no projeto Gotas de Consolação. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodolfo de Moraes. Ele é paliativista e também é presidente da AME Franca, situada no estado de São Paulo. Hoje o nosso assunto vão ser os cuidados paliativos. Então, Dr. Rodolfo, vão aí 3 perguntinhas. A primeira, para a gente explicar legal para o pessoal de casa, o que são os cuidados paliativos? Olá, Giovana, amigos da AME. Cuidados paliativos são cuidados destinados a pessoas e suas famílias que atravessam uma situação de uma doença grave e ameaçadora da vida. Os cuidados paliativos prevêem, através da ação de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar de saúde, a atenção ao sofrimento humano, buscando alívio impecável, não apenas da dor, mas de outros sintomas de esfera física, mental, social e espiritual. Entendemos o indivíduo como um ser complexo, holístico, muito além da matéria, do corpo físico. A indicação de cuidados paliativos é feita não pela patologia em si. Muitas pessoas associam cuidados paliativos, por exemplo, a câncer, apenas. Mas outras patologias e outras situações também têm indicação de cuidado paliativo, desde que sejam graves e ameaçadoras, como enfisema, doença neurodegenerativa, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, entre outros. Então, o que define a necessidade dessa abordagem mais completa, que enxerga além da matéria, que enxerga o indivíduo diante de uma situação de ameaça à sua vida, não é a patologia em si, mas sim essa ameaça, essa situação de sofrimento que precisa ter uma atenção redobrada por parte não só do médico, mas de toda a equipe de saúde. Vivemos em tempos onde se fala muito na situação do novo coronavírus. A gente sabe que na imensa maioria das pessoas, essa patologia, a infecção por esse vírus, ela é ou assintomática ou pouco sintomática, ou seja, não vai gerar uma ameaça iminente à vida dessas pessoas. No entanto, sabemos que uma pequena parcela da população, especialmente os mais vulneráveis, idosos ou não, estão sujeitos a complicações maiores, e essa doença pode se apresentar de uma forma grave e ameaçadora da vida. Ou seja, estariam sim indicados nessas situações a abordagem paliativa concomitantemente com o tratamento curador, com o tratamento de resgate da vida dessa pessoa. Uma coisa não anula a outra. Então a pessoa pode muito bem e deve tratar-se adequadamente. Por outro lado, ela tem sinais e sintomas de sofrimento, não apenas físico, mas mental, social, espiritual, que precisam ser acolhidos e tratados para que ela atravesse essa fase juntamente com a sua família da melhor e mais humana forma possível. Quais são as orientações que tanto os paliativistas como os membros da família devem seguir em temporadas como essa, onde nós estamos passando por uma pandemia? Bom, Giovana, com relação às orientações de cuidado, antes de mais nada, um lembrete. Essas pessoas que atravessam a situação de uma doença grave, ameaçadora, de terminalidade, elas continuam com suas necessidades, com seu sofrimento físico, mental, espiritual. Isso não muda com a pandemia, delas e de suas famílias. Pelo contrário, o clima de medo, de tensão, de nervosismo gerado pode agravar, de certa forma, o sofrimento mental, espiritual, social dessas pessoas, com reflexos na esfera física também. Então, é preciso, na verdade, uma atenção redobrada a tudo isso. Lógico, por serem pessoas vulneráveis do ponto de vista de saúde, elas estão expostas a formas mais graves da doença e por isso devem ser protegidas. Mas o isolamento social necessário não significa abandono. São coisas completamente diferentes. Há necessidade para protegê-las do uso, especialmente quem lida diretamente, dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que devem ser usados de uma intensidade proporcional ao contato físico que se tem com essas pessoas. Então, os cuidadores, formais ou não, familiares ou não,
que lidam diretamente têm que se proteger, para protegê-los. Então, usar avental, usar luva, álcool em gel frequentemente, máscara, óculos quando expostos a secreções, tudo isso tem que ser visto de forma natural, tranquila, né? E a família que está do lado, proteger-se também, porque pode ser vetor de transmissão, como a gente já sabe. Então, uso de máscara, álcool em gel. Tomando todos esses cuidados, não tem o menor problema estar presente, estar junto dessas pessoas que atravessam essa situação de sofrimento, inclusive com a possibilidade de tê-lo agravado. A equipe de saúde, da mesma forma, tem que tomar esses cuidados. E reforço, proteção individual, isolamento social não é abandono. Então é preciso reinventarmos a forma de estar presente, de abraçar com o olhar, de acolher com a fala, né? Mesmo à distância. Então precisamos reinventar temporariamente, isso é necessário, a nossa forma de amar, de acolher o sofrimento humano, que nessa época pode estar muito mais intensificado do que a gente imagina. E para finalizar, como que a gente pode abordar a questão espiritual de uma forma sutil, que não cause melindres e nem assuste? É importante, não é? Do ponto de vista espiritual, sabemos que entre as esferas que compõem o ser humano, a esfera espiritual é uma das mais importantes. E, não raramente, estar diante de uma situação, de uma doença grave e ameaçadora da vida, traz à tona, de uma forma muito mais intensa, o nosso domínio espiritual, ou seja, nossos questionamentos transcendentes a respeito de vida, de morte, de significado, para a dor, para tudo. Então, é um momento onde paciente, família e equipe de saúde são convidados para esse retorno para dentro de si e esse questionamento, esse posicionamento transcendente diante da vida. É fundamental, portanto, falando dos pacientes, das pessoas acometidas, manter o canal aberto de comunicação, manter a escuta ativa, manter o acolhimento dessas questões espirituais transcendentes. Não que tenhamos respostas para tudo, e nem é essa a necessidade, mas ouvir e prestar apoio. Estou aqui contigo. Vivemos em épocas de isolamento por conta do coronavírus. Então há um risco maior das pessoas em situação de terminalidade se sentirem abandonadas, não escutadas com relação às suas questões espirituais. Então, como eu já havia dito, isolamento não é abandono. É possível fazer essa escuta, estar presente, disponível de N formas que não aquela fisicamente ali do lado. E isso precisa estar claro para o paciente, para a família que também sofre, tem questões espirituais a serem vistas, e para a equipe de saúde também, que precisa ser acolhida dentro desse contexto. Então, nesses tempos onde a tensão, o nervosismo, o medo, ele paira no ar, atingindo a todos, inclusive principalmente as pessoas acometidas por essas doenças graves e ameaçadoras, inclusive acometidas da forma grave da própria infecção pelo Covid-19, essas pessoas têm que ter uma atenção redobrada, pois podem entrar num sofrimento espiritual intensificado por toda essa questão. Então precisamos estar atentos e usar recursos disponíveis, não só de escuta, mas também usar a própria religiosidade da pessoa, ou acionar, quando preciso, outros profissionais da equipe que estão prontos, mesmo não presentes fisicamente, a atuar nesse sentido, quer sejam a equipe de psicologia, o capelão ou o líder religioso mais apropriado para cada caso.